perguntas, pessoal. Obrigada pela participação, César. Aí aqui o Imperador Kaique falou: o sequestro do navio venezuelano por Trump pode gerar alguma retaliação do governo real aos Estados Unidos? O que a gente tem acompanhado é que, bom, enfim, o poderio militar dos Estados Unidos não tem comparação, né, com o da Venezuela, e qualquer tipo de tentativa, né, de Nicolás Maduro de tentar fazer algum ataque marítimo, talvez, ou qualquer ataque aos Estados Unidos é praticamente impensável, né? Talvez uma tentativa de defesa ali com as forças internas. Queria saber também o que vocês acham, Américo, depois Lu, e também queria perguntar para o Américo se você acha, Américo, que esse tipo de abordagem, né, é algo, porque o pessoal no chat está falando, tem que combater o narcotráfico. Você acha que esse tipo de abordagem é eficiente contra o narcotráfico? De afundar os barcos, etc. Exatamente. Ele é ilegal. É ilegal do ponto de vista internacional, é ilegal do ponto de vista da legislação americana, por isso está tendo uma investigação no Congresso americano. Então, é uma abordagem que não vai durar muito tempo. O próprio Congresso americano está investigando isso. E o Pete Hegseth, que vive dizendo que ele é um homem duro, que ele é o chefe dos militares, saiu de fininho, dizendo que ele não tem nada com isso, que a ordem não foi dele, e tentou colocar tudo isso no colo do almirante Bradley, que era o responsável ali pela operação imediata. Por quê? Por que ele faz esse gesto? E o Trump também disse, não é comigo, é o Secretaria da Defesa que cuidou disso, o Pentágono, porque isso pode dar problemas criminais para eles. Então, está todo mundo feliz da vida, querendo pressionar o Maduro, defendendo uma mudança de regime da ditadura do Maduro, que de fato é uma ditadura sanguinária, mas não é assim que se combate o narcotráfico, não é assim que se derruba o Maduro. Inclusive, um aspecto, talvez a Lu, que morou lá e conhece em mais detalhes, que eu queria chamar a atenção para todo mundo o governo do Maduro também teve muito tempo para se preparar para isso, para saber que ia ter muita pressão. Uma das formas muito efetivas, e a gente já falou disso aqui em outros programas, que ele usou para se preparar para isso, é envolver os militares em todos os aspectos da vida, especialmente da vida econômica da Venezuela. E o exército venezuelano tem centenas de generais, que inclusive é uma tática que os cubanos começaram a inventar lá atrás, que é para evitar ficar tudo muito concentrado o poder militar em poucas mãos. São muitas, com muita gente com interesse na PDVSA, que é a principal empresa do país, a produtora de petróleo, em distribuição de alimentos, em tudo da vida econômica que tem algum peso significativo, tem um envolvimento forte dos militares. Então, não é tão fácil imaginar que os militares vão, de repente, abandonar o Maduro. Vai ter que ser feita uma engenharia muito grande. E existe um caminho para isso, e claro que precisa ter uma pressão. Por isso que eu digo, inclusive, que a pressão nos petroleiros é muito mais efetiva do que a execução sumária, ilegal, irresponsável desses barcos. Notem que nós temos a descrição dos americanos que esse barco supostamente estariam levando drogas para os Estados Unidos. Ninguém viu essas drogas. Temos também a informação de que todas essas pessoas que morreram, mais de 80 pessoas, eram todos narcotraficantes. Primeiro, não é assim que se lida com eles. Segundo, cadê a evidência de cada uma dessas coisas? Cadê o bendito vídeo que mostra o segundo ataque dos americanos, ataque completamente covarde, de duas pessoas que estavam tentando sobreviver no primeiro naufrágio quando o barco foi atingido? Então, essa forma de atacar não faz o menor sentido. É a mesma coisa de fazer chacina. Fora, né, Américo, em vários lugares, e eu estou fazendo uma referência direta mesmo, que não vai, enxugar gelo, não vai resolver o problema. Se o problema é esse, fora que, só para complementar, não é a Venezuela o principal problema dos isso que eu ia comentar nos Estados Unidos, entendeu? A Colômbia vai muito mais droga da Colômbia, os cartéis mexicanos controlam isso, tem a questão do fentanil, que é feito no México. Que vem do México, da China. Da China, então, enfim, exatamente. Estão vendendo uma narrativa que tem um apelo aí para gente extremista e que não funciona. Não funciona internamente, não funciona externamente e é ilegal. Muito rapidamente, Luca, eu quero te ouvir sobre isso para a gente depois seguir para o Chile. A Thaís também pergunta, vocês acham que o povo venezuelano apoia o atual governo? Ou grande parte da população venezuelana prefere novas eleições
ou a intervenção americana. Você falou algo sobre isso, eu queria que você falasse dessa pergunta da Thaís e também, Lu, como que funciona essa milícia venezuelana, né? Tem até algumas curiosidades que você já citou anteriormente. Não te escutamos. Mas tá ligado o microfone aqui, me escutam? Agora foi, agora sim. Não, acho que a maioria da população hoje não apoia Maduro, mas as pessoas têm muito medo de se manifestar. Então, se você se aproximar delas na rua, pode ser que elas te digam sim, apoio, mas por puro medo de se manifestar. Existe essa milícia que o governo, o regime venezuelano infla o número do que ela realmente é, né? Fala em 8 milhões entre milicianos e reservistas, é muito pouco provável que realmente seja esse número. E, em geral, não é gente preparada, são muitos senhores que ensinaram a usar arma, mas não são pessoas capazes de manter uma resistência em longo prazo, que também a gente não tem muita certeza de que realmente participariam de algum tipo de resistência. E só nessa linha dos ataques, desde o começo eu tenho um pouco essa sensação de que toda essa presença militar é mais no sentido de aumentar a pressão contra o Maduro para justamente forçar uma ruptura no exército, como mencionava o Américo, pela importância que tem as Forças Armadas em relação à sustentação de Nicolás Maduro. Não acho que vá haver algum tipo de ataque, apesar de Lorival Santana já ter me assustado várias vezes com isso. Eu não acho que vai acontecer. Ataques pontuais, diz o Lorival. Mas agora eu acho que começou a se justificar essa presença dos militares norte-americanos aí justamente com essa confiscação do petroleiro, porque eu acho que essa é realmente a via mais fácil de você estrangular a economia venezuelana. Também acaba tendo impacto em Cuba, que recebe o petróleo venezuelano cada vez menos. E isso explica um pouquinho a presença dos militares sem ter que fazer ou seja, todo mundo diz, Trump não vai retirar esses 15 mil militares daí sem fazer alguma coisa. Bom, já está fazendo alguma coisa. Se gerar qualquer tipo de ruptura por esse estrangulamento financeiro, que é muito mais efetivo do que as sanções pessoais aos integrantes do regime de Maduro, eu acho que aí já já começaram a atuar de uma maneira mais inteligente em relação a essa pressão. A CNN estava analisando, né, que Trump teme ser chamado de taco again, né, de chicken out, né, de recuar mais uma vez, né, e depois de ter feito toda essa mobilização, então que eles acreditam que não tem muito uma saída para Trump a não ser a deposição de Nicolás Maduro, e que ele deve tentar ir até o fim com isso para justamente não ser acusado de voltar atrás, de recuar, etc. Mas vamos para o nosso próximo assunto,